Bom, eu sou Helder, empresário aqui no Rio Grande do Norte. Nós geramos mais de 200 empregos. Sou do comércio varejista, de móveis e eletrodomésticos. Temos várias lojas aqui na região. E eu estou aqui com um colaborador da empresa, o Luiz. Ele que há 4 anos veio da Venezuela, é venezuelano, e nós acolhemos ele. E vamos bater um papo aqui, Luiz. Primeiro eu quero que você faça uma narrativa, converse um pouco sobre o que era a Venezuela antes, quando você vivia lá no tempo da sua juventude, da sua adolescência. Em aquela época falavam de uma ditadura, porque havia um presidente que ele era muito forte mesmo, porque ele tinha umas coisas que, por exemplo, ele pegava o que não era os nas cadeias, essas coisas, ele pegava e parece que voltava a trabalhar, era um regime forte. Aí eu passei minha infância, era bom, né? Que naquela época o petróleo, o barril de petróleo era sumamente alto. E nosso país era um país que estava produzindo muito petróleo e a riqueza era grande. Só que de 2013 para frente, eu já tinha entrado na universidade, já estava mais grande. 2013 foi a morte do presidente de lá. Tudo se foi para nada, tudo fez. Tudo assim, você hoje vê um supermercado com dispensa e amanhã já não tem nada. Assim, de um dia para outro, foi zerou tudo, não conseguia alimento, não se achava nada para comer. Não. Mas me conta como era, por exemplo, a gente vê muito em reportagens, em telejornalismo, Hum, sobre a questão do lixo, que você vê a população comendo lixo na rua, cachorros, né, animais. Isso é verídico? é certo. Não cheguei a comer não, mas eu sei que isso é verdade, porque uma pessoa matando um cachorro para comer, eu vi. Desespero, moradores de rua comendo assim, fazendo, porque tem que comer, né, alguma coisa. E você falou sobre a alimentação, mas me diga, e as empresas, depois de dessa mudança, né, do regime autoritário, né, do Maduro, e como foram as empresas? Por exemplo, supermercados, que geram Não. emprego e tal, como é o supermercado lá? Como, As poucos me que explica. ficaram, a maioria das empresas são do governo, a maioria. O próprio comércio varejista, o próprio Porque supermercado, eles, assim como eu digo, eles expropriaram, né, como quem diz. Se você não se adapta a um preço deles, eles tiram. Então me dê que eu vou guiar. quanto à questão da moradia, você me falou também que você tem uma residência lá, e me Sim. conta um pouco sobre a questão de moradias e de quem tem terrenos lá, que tem algumas propriedades lá, e como é o Pronto, regime lá. pronto. Lá, quando começou as pessoas a sair com força, o governo criou uma lei dizendo que quem não tiver morando dentro de sua casa, se alguém precisar, podia tomar, que o governo respalda. Aí eu saí de lá num desespero, né? E deixei a porta fechada. Só que um vizinho precisava de nossa casa para morar. Era conhecido, nós acreditamos em ele, que ele não ia tomar, que ele disse. E quando eu precisei da casa para dar para minha mãe, ele disse que já não dava certo mais não. Que ele não ia sair daí não. Porque o governo respaldava ele, porque lá tem umas coisas que chamam de comunas, juntas comunais. É um grupo de pessoas que trabalham para o governo dentro de uma população, dentro de um bairro, um negócio, que eles são quem levam o controle de tudo. Mas trabalham para o governo, entendeu? E eles formam, por exemplo, estão numa comunidade, esse grupo de pessoas que trabalham para o governo, se a pessoa tiver uma casa, um terreno, Ele uma moradia, informa, eles informam e o governo automaticamente confisca, toma. ele informa. Mas ele tem um poder, porque o governo deu o poder a eles para ele colocar qualquer pessoa aí, Então, eles respaldar. mesmos é que fazem, Eles têm o mesmos poder. podem fazer isso. Não precisa o governo mandar, eles mesmos têm Então, eles têm direito. poder de fazer isso. Essas Tem. pessoas que Eles estão deu lá, de tomar a poder. casa, tomar terreno, tomar o que Se achar você tiver conveniente. um lotamento de terreno que não está precisando, assim, que eles veem, né? Eles dizem, você não precisa porque não usa. Aí, se outra população está precisando, pode entrar aí. Pode entrar, pode derrubar o que tiver e pode entrar, pode invadir. Que nós aqui mandamos o exército a proteger você lá. Eu pego umas férias em meu serviço, no meu trabalho. Foi na época que minha menina nasceu. Aí
eu tinha ainda dinheiro, assim, não muito, mas dava ainda para pagar 2 passagens. Minha esposa tem outro menino, infelizmente, naquela época, ele não conseguiu viajar. Aí ela teve que deixar ele lá junto com seu pai. Aí nós embarcamos, né? Fomos embora. 2 dias e meio para chegar na fronteira. Quando você chega na fronteira, eu cheguei na fronteira com eles. A pessoa, né? Pegou um documento que eles dão um permisso para descer para Boa Vista. Porque Boa Vista é a capital de Roraima. Aí, só que para você descer, você tem que ter dinheiro, que a imigração, naquela época, era exigido. Aí, acontece que eu consegui arrumar R$ 50 e mandei ela com a menina. E eu fiquei na fronteira. Aí andei, comecei a caminhar. Graças a Deus que só caminhei 20 quilômetros. Porque muito, camina tudo, né, o trecho. E a distância da fronteira para chegar na capital Boa Vista? Qual a... 220 e poucos quilômetros. E a maioria com fome, com sede? Aí não tem nada, ninguém que ajude não, porque você vai andando na rua. E também tem que ter cuidado com a polícia, né? A polícia rodoviária, porque se eles pegar, eles vão devolver você de novo na fronteira. Mesmo assim, o venezuelano não parava não, que com desespero, queria chegar lá. Você chegou lá na capital, conseguiu ir para chegar aqui Pronto, foi no Rio Grande do Norte. muita gente cruzando a fronteira. Aí, junto com a ONU e o Exército Brasileiro, eles habilitaram um avião e começaram a espalhar por todo o Brasil. Aí aqui nós saímos, porque assim, eles veem seu perfil e dizem, não, você, Caicó, estão precisando de seu perfil, uma criança e vocês dois, pronto. Aí você se escolhe se quer viajar ou não. Aí nós viajamos para Caicó. Não foi fácil também, porque você sabe, as pessoas não conhecem assim a nós, né? Porque é difícil. Mas graças a Deus apareceu uma oportunidade na HS, que foi a melhor oportunidade da minha vida até hoje. Até hoje eu vivo agradecido, né? Porque são 3 anos que eu estou aqui na loja, já aprendi muita coisa, muito. E sobretudo a valorar a vida, né? Você falou aqui sobre a questão salarial. Vamos fazer um comparativo. Hoje, para você ter uma cesta básica, ter uma feira digna lá na verdade, você tem quanto salário você tem de ganhar para pelo menos ter uma qualidade de vida digna? A última pesquisa que fizeram lá, que eu vi essa semana, precisa de pelo menos 22 salários. 22 salários para comprar uma cesta básica. O essencial, né? 22 meses de serviço lá. E a maioria da população ganha com esse salário? São salário. Um salário? São salário. E num valor simbólico, por exemplo, R$100 lá, o que é que significa? Você manda R$100 para sua família? Quando eu mandava, faz um tempo que já não mando, que já passou um tempo, mas quando eu mandei, R$100 era aproximadamente uns 15 salários lá. Então sua mãe, os R$100 você chegou lá, ela quando recebeu, ela achou que era muito dinheiro que eu tinha da situação de lá. Que eu tinha mandado muito daqui, sendo que eu disse a ela, não, mas essa aqui, 2 dias de salário, 2 dias de serviço, 2 diárias. Aí ela ficou surpreendida também, porque quando nós chegamos aqui, a primeira vez, essa aí foi uma anedota, isso aí que eu vivi, eu até chorei. Quando nós chegamos aqui, um outro venezuelano me deu R$2 e disse, vai ali na padaria e compre R$1 de pão e R$1 de salsicha. Só que lá a economia é forte, né? E você vem eu com vergonha, pensando que era que ele estava querendo. Mas quando eu fui, me deram uma sacola assim de pão e 1 quilo de salsicha. Foi 4 anos atrás. 4 anos atrás. Era 1 quilo de salsicha. Eu fiquei, até chorei, né? Porque eu dizia, vixe, só com essa aqui a pessoa consegue comer. Com R$2. Porque lá você, para comer salsicha, como um negócio, tinha que trabalhar um mês, pelo menos. Então você para ter pelo menos um lanche digno, uma refeição digna, de uma salsicha, um pão, isso é um salário de mais ou menos de um mês. Pelo menos. Bom, Luiz, eu quero agradecer o seu tempo aí que teve conosco para bater esse papo e que isso sirva de reflexão para você, ver sobre o regime da Venezuela, o que está passando na Venezuela, através desse relato aqui do nosso colega de trabalho, nosso colaborador, o nosso amigo Luiz Alberto. Muito obrigado, Luiz.